Olá, boa noite, queridos irmãos. É um prazer, mais uma oportunidade de estarmos aqui compartilhando da palavra do Senhor. E nessa oportunidade quero compartilhar sobre o livro de Jó, capítulo 4, onde temos meditado sobre grandes questões dessa literatura sapiencial, literatura que tem falado muito aos nossos corações. Jó capítulo 4, eu vou ler o versículo 12 ao 21. Estou usando a versão da Bíblia de Jerusalém. Gosto dessa versão porque ela fica mais clara, mais próxima de um entendimento. O título dessa mensagem é Fardos da Falsa Religião. É o título da nossa mensagem. Fardos da Falsa Religião. A falsa religião, ela propõe fardos pesados. Então eu tenho uma mensagem central antes de ler o texto. Diz assim a mensagem central: o quarto capítulo do poema de Jó nos faz refletir sobre a verdadeira religião e o fardo imposto pela pregação contemporânea. A verdadeira visão de Deus e a maturidade espiritual é marcada por crises existenciais e pelas dificuldades da vida. Diz assim o texto bíblico, a partir do versículo 12, no capítulo 4. Ouvi furtivamente uma revelação. Meu ouvido apenas captou seu murmúrio, numa visão noturna de pesadelo, quando a letargia cai sobre o homem. Um terror apoderou-se de mim e um tremor, um frêmito sacudiu meus ossos. Um sopro roçou meu rosto e provocou arrepios em todo o corpo. Estava parado, mas não vi o seu rosto. Qual fantasma diante de meus olhos, um silêncio. Depois ouvi uma voz. Pode um homem ser justo diante de Deus? Um mortal ser puro diante do seu Criador? Dos próprios servos ele desconfia, até mesmo de seus anjos verbera o erro. Quanto mais aos que moram em casas de barro, cujos fundamentos se assentam sobre o pó. Serão esmagados mais depressa do que a traça, esmigalhados entre a manhã e a noite, para sempre desaparecem sem que se perceba. As cordas da sua tenda são arrancadas e morrem sem sabedoria. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te glorificamos nesta hora. Viemos aqui, Senhor, e estamos aqui com o intuito de aprender um pouco mais. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, que a Tua palavra produza frutos de renovação, entendimento, crescimento espiritual. Que a Tua palavra poderosa, inspirada, seja, Senhor, bússola, luz que dissipa as trevas e bússola que dá direção ao Teu povo. Alcança, Senhor, através do Teu Espírito, os corações. Deus poderoso, coloca o Teu Espírito nessa palavra. Abençoa, Senhor, nossa reflexão. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O livro de Jó, sem dúvida, é uma das maiores obras da literatura poética, da literatura de todos os tempos. Um dos maiores livros, um dos mais célebres. É uma literatura profunda, é algo sem precedentes. Então, é um livro que trata de grandes temas. Um livro profundo. O livro de Jó, ele trata de temas que são temas também atuais.
como em nossos dias, muitos de nós temos passado. Para compreender um pouco melhor esse livro, não sei se você está vendo, aqui atrás eu tenho um quadro. Então, costumo comparar o livro de Jó, que é dividido em prólogo e epílogo, e o grosso do livro é o seu poema. Como esse quadro, todo quadro tem as molduras que sustentam a tela, prólogo e epílogo se encaixam com o poema que está em verso. Então, nós temos a prosa põe em cena um herói que viveu em certa época, ao passo que o poema fala de um titã, de sentimentos e espiritualidades desconcertantes e que passa por questões profundas e existenciais. Então, a figura do quadro nos dá uma compreensão bem mais clara da estrutura desse livro. Todos nós conhecemos a história de Jó, homem temente, servo de Deus. O próprio Deus dá testemunho dele, dizendo que ele é servo e temente que se desvia do mal. Isso está lá no prólogo. Jó capítulo 1, versículo 9, contém uma das declarações de Satã. É a troco de nada que Jó teme a Deus. Ele coloca essa questão para o Senhor acerca de Jó. E mesmo aqueles que têm familiaridade, grandes escritores eu tenho lido, com o poeta, como poeta, tendem a considerá-lo como um ato de protesto contra o dogma da retribuição individual do judaísmo nascente. Essa visão ela é correta, porém ela é incompleta. A análise do texto, sua estrutura literária, a sua composição, a pessoa do autor, vão nos levar a entender que este livro não é apenas um tratado de Teodiceia. Não é só sobre o problema do mal que ele trata. Pelo contrário, ele trata de grandes questões, mostra grandes coisas acerca de Deus. Por exemplo, quando nós analisamos o livro, os discursos, como nós queremos fazer aqui agora, vamos encontrar algumas questões que nós temos vivido e, de fato, está implicitamente qualquer tentativa das justificativas das vias de Deus. A divindade não pode ser, ou seja, Deus não pode ser rebaixado ao nível do homem, que é o que o discurso poético, os diálogos, é o que eles tentam mostrar. Então os amigos de Jó têm uma visão acerca do que ele tem passado. Os amigos de Jó têm uma teoria, têm uma teologia acerca do seu problema. E Jó, ele não recebe de Deus diretamente uma resposta. Nós vamos entender um pouco alguns fragmentos desse texto. Aqui nós estamos no primeiro ciclo de discurso. Estamos no segundo discurso de Elifaz. Elifaz é, sem dúvida, um homem de grande sabedoria. O seu discurso é moldado pela literatura sapiencial. A estrutura estrófica é concebida de forma inigualável dentro do livro. Ele fala de grandes coisas acerca de Deus. De fato, as suas palavras demonstram um certo conhecimento de Deus. Porém, devemos atentar para algumas palavras que ele cita no texto lido. Nós vamos encontrar isso e ele tenta trazer para Jó
a causa do seu infortúnio. Então ele tenta mostrar para Jó a origem do seu problema, a causa do seu problema. É o achismo dele. Nós já no capítulo 3 inicia-se o discurso de Jó, onde Jó se mostra um homem, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele está passando por uma crise. E esse primeiro discurso, ele toma a palavra e lhe declara. No versículo 12, ele declara ouvir uma revelação. Diz assim: ouvi furtivamente uma revelação. Meu ouvido apenas captou um murmúrio. Literalmente, chegou a mim furtivamente uma palavra. Né? Trata-se de uma palavra celeste, proferida por uma personagem misteriosa. Isso está lá no versículo 16. Estava parado, mas não vi seu rosto. Qual fantasma diante de meus olhos? Um silêncio. Depois ouvi uma voz. No verso 13, ele fala como surgiram os seus pensamentos, a forma que surgiu o seu pensamento, em visões noturnas. Leia comigo. Numa visão noturna de pesadelo, quando a letargia cai sobre o homem, um terror apoderou-se de mim, e um tremor, um frêmito, sacudiu os meus ossos. A crença de Elifaz é baseada em visões, em revelações. Ele tem um entendimento da conduta de Deus que ele quer achar a causa do problema de Jó. Mas nós podemos entender essas estrofes que ele tem um método que não é um método bíblico, que não é um método sadio. Ou seja, nós temos a Bíblia, a revelação de Deus, a palavra de Deus inspirada, mas ele tem a sua teologia baseada nas suas experiências místicas. Ele de fato, é um místico, e ele quer trabalhar a espiritualidade das pessoas através da sua tradição, da sua sabedoria, de um conhecimento místico. Esse é um problema. Está caminhando comigo? Ele de fato é um místico. Vamos caminhar mais um pouco. Veja como o dogma da retribuição individual está presente em suas palavras. A revelação recebida por Elifaz, né, imita os oráculos de um profeta. Mas nós estamos aqui num texto e num livro que tem como literatura a sabedoria sapiencial, que é diferente da literatura profética. Então Elifaz não é um profeta. Há uma advertência em Deuteronômio capítulo 13, quando um profeta ou sonhador se levanta no meio de ti, anunciando um sinal, um prodígio. Diz assim lá o texto, Deuteronômio capítulo 13, uma advertência. Queridos, Deus não pode ser medido como uma tábua de matemática, através da razão. Deus não pode ser conhecido com uma calculadora científica. Não, Deus não pode ser reconhecido ou entendido, ou até mesmo encontrado dessa forma, como no positivismo de Augusto Comte. Não. Deus não é previsível. Previsível são coisas materiais, previsível são coisas temporais, previsíveis são coisas corriqueiras. Deus não é previsível. Deus é insondável. Deus não pode ser conhecido ao extremo. Temos que ter cuidado com nossos pensamentos, que podem vir de diversas teologias que circulam por aí. Quem conhece o texto bíblico,
sabe que as intempéries da vida fazem parte de um crescimento espiritual. Muitas tribulações, muitas provações, muitas coisas que acontecem em nossa vida vão progredir, vão contribuir para a maturidade espiritual. Ou seja, vão produzir em nós o verdadeiro sentimento da religião pura, que é o que nós buscamos. Mas os falsos profetas insistem em colocar fardos em nossas costas. A falsa religião, ela coloca em nós, ela tenta colocar em nós o fardos que provém desse misticismo, de teologias erradas, a falsa pregação, o falso evangelho. Jó capítulo 19, versículo 25, tem uma declaração muito linda, muito profunda, pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Olha, é profundo. Existem muitos crentes sinceros, servos de Deus, pessoas de bem, mas que passam verdadeiras tribulações em suas vidas, passam dificuldades, têm momentos de crises existenciais. Quantos homens e mulheres de Deus neste momento estão passando por momentos difíceis, estão chorando, estão com lágrimas nos olhos. E de acordo com a teologia deste amigo, de acordo com o entendimento acerca de Deus deste amigo de Jó, ele faz, Jesus seria duvidoso. Jesus, em Mateus capítulo 4, passou pela provação no deserto. Mas Deus deu o livramento, ele foi levado pelo Espírito, diz o texto, para ser tentado pelo diabo. Em Mateus 26, 42, Jesus no Getsemane, passando por um jardim de Getsemane, passando por uma experiência traumática, profunda, ele estava a poucos momentos de sua morte, ele pede a Deus para que afaste, para que tire dele aquele cálice, mas Deus não tira. De acordo com a teologia de Elifaz, o apóstolo Paulo e os apóstolos e os servos de Deus do primeiro século seriam homens considerados pecadores, seriam homens considerados perdedores, se formos comparar com a pregação dos nossos dias, com a religião que é transmitida em nossos dias. Esses homens sofriam. Mas é verdade também que uma vida de pecado suscita a justiça de Deus. Uma vida de pecado, ela também atrapalha, e foi assim que aconteceu com o povo de Israel. E quem conhece a história bíblica, o cativeiro assírio, babilônico, os cativeiros foram foi levantado por Deus, e Deus vem avisando através dos profetas e seus servos, desde o Egito, desde a saída do Egito, ele vem falando que haveria um dia, um momento em que o fim, em que a angústia iria assolar, porque quebra-se a aliança. Os cativeiros. E o povo, depois do cativeiro, foi um povo diferente. 70 anos de cativeiro, todos os dias de cativeiro, provocaram uma mudança no povo. Muitas das vezes, passamos por cativeiros, podemos atravessar esses momentos pelas nossas próprias decisões ou pelas intempéries da vida. Mas Deus não está ausente. Mas o que isso tudo tem a ver conosco? O que isso não tem a nos ensinar? Para a gente finalizar, toda afirmação teológica tem um desdobramento vivencial. Toda afirmação teológica tem um desdobramento vivencial. Talvez você esteja perguntando neste momento, talvez você esteja se perguntando, por quê? Por que Deus? Para quê?
Qual a razão disso? Por que eu passo por isso? Como Abacuque. Abacuque, capítulo 1, versículos 2 ao 3, ele não entendia por que Deus usava uma nação ímpia, indigna, mais ímpia do que ele, para disciplinar o seu povo. E ele está esperando uma resposta de Deus. Mas na sua reflexão, Abacuque entendia, e vem a palavra do Senhor: o justo, o meu justo viverá pela fé. Abacuque 2,4. O meu justo viverá pela fé. Paulo cita isso em Romanos, uma grande declaração. Essa é a caminhada do homem neste mundo. O homem e a mulher de Deus nesse mundo caminham pela fé, passa pelas dificuldades, pela fé, crendo. Não pela razão, não por vista, não pelas circunstâncias. Abacuque 3, no livro de Abacuque ainda, Abacuque 3, 17 ao 19, contém uma linguagem agrícola, uma linguagem uma linguagem poética profunda, conhecidíssima, muito citada, mas que às vezes é colocada num contexto errado. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Muitas pessoas têm perdido a alegria, muitos de nós têm perdido o contentamento, muitos de nós têm andado cabisbaixos por conta das circunstâncias que nos acometem. Muitos estão exigindo, esperando umas respostas de Deus. E sabemos que Deus não vai nos dar algumas respostas, porque Deus é insondável, Deus é Deus soberano, Ele é absoluto, Ele os métodos dele não são compreensíveis, racionais, mas podemos ter certeza de que o nosso Redentor vive. E Jó tinha o entendimento de que ele estava andando com Deus. Eu passei por isso na pele. Eu convivi com alguns religiosos e com algumas pessoas que se diziam espirituais. E eu não entendia. Eu e a minha família, nós sempre buscamos a Deus, viver integramente diante da sociedade, das pessoas, mas eu não entendia por quê. Por quê? Por que muitas das vezes passamos por tantas tribulações? Por que muitas das vezes Deus permite algumas... Eu me lembro de uma vez que eu saí sem destino, até pensei em tirar minha própria vida. Porque disseram para mim que eu deveria ser cabeça, que eu não era calo. Disseram para mim que nunca viram o justo mendigar o pão. Falaram coisas, tiraram palavras do seu contexto. Essa pregação de hoje que te engana, que te leva a ver um Deus gênio da lâmpada, que coloca fardos pesados nas suas costas. Essa pregação falsa tem maltratado, tem colocado pessoas doentes, tem feito com que pessoas se decepcionem com Deus. Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39, essa parte da palavra do Senhor ela é profunda e essas coisas vão trazendo em nós alguns entendimentos.
Eu vou ler. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu e ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Neste exato momento, Jesus está vivo, Jesus ressurreto, à direita de Deus. Não o Jesus morto da cruz, mas o Jesus Deus. Está no trono, ao lado de Deus, lado direito, lado de posição. E ele diz, e o apóstolo Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí vem uma parte. É até difícil de falar, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus é incompreensível. E é Ele que nos faz entender as vias de Deus. Já parou para pensar? Deus, Ele opera de forma tremenda, mas às vezes por caminhos incompreensíveis. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa esclarecer no seu coração e tirar as dúvidas e te trazer um entendimento poderoso e profundo do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus abençoe essa igreja que prega a palavra de Deus, a igreja séria. Eu agradeço em nome de Jesus a oportunidade. Amém.